Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, este novo vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Alessane Afonso e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre sonhos. Não sobre os sonhos que a gente tem à noite ou pela manhã, os sonhos que o Carl Jung estudava e interpretava, mas os nossos sonhos da alma, os nossos desejos, as coisas que nós aspiramos para a nossa vida. E que, infelizmente, muito frequentemente, as pessoas, nós inclusive, às vezes não temos a audácia ou a coragem ou a confiança em perseguir, por diversas razões, por falta de acreditar em nós mesmos, que a gente possa, que nós temos condições, por não acreditar que esse sonho possa se tornar uma realidade, ou por prescrições da sociedade. A gente tem uma vida que tem um certo modelo, então sair dessa zona de conforto e enfrentar às vezes questões sociais e de família, pessoas que talvez nos digam que a gente não pode e a gente acaba acreditando. Então, para falar com vocês sobre esse assunto, eu assisti na realidade um vídeo que eu já tinha visto algumas vezes do Jim Carrey, no qual ele foi paraninfo, eu acho, o professor homenageado, pessoa homenageada em uma graduação de uma turma de, se eu não me engano, de estudos de Ayurveda, mas eu vou colocar o link aqui abaixo para vocês conferirem. O vídeo é realmente muito interessante e eu não vou tentar copiar a mensagem do Jim Carrey porque é pessoal dele mesmo, e até porque eu não conseguiria fazer as questões das piadas, a parte das piadas que ele conta muito bem. Mas uma das questões que ele falou, que me marcou desde a primeira vez que eu assisti esse vídeo, ele contou a história do pai dele, que era um contador, mas o real desejo do pai era ter sido comediante como ele, antes dele, né, claro. Mas ele preferiu ficar na zona de conforto, fazer ter uma escolha mais segura para a família, para ele e para a família, e acabou sendo contador. Mas ele acabou falhando, fracassando, se deu muito mal nos negócios. E o ponto que Jim Carrey fazia é que, além de o pai dele ter se frustrado, ter sido um comediante frustrado, e inclusive ter, direto ou indiretamente, podado a ambição do Jim Carrey de perseguir a própria carreira dele, os sonhos dele, o Jim Carrey ressaltou o seguinte, que eu achei super interessante. Se você corre o risco de falhar no que você não é tão bom e que não é realmente o seu sonho, então por que você não corre o risco de falhar, de dar errado numa coisa que realmente você queira, que você realmente almeja, que você se veja e pense que, olha, isso eu faria, isso é uma coisa que me inspira, que me faz ter vontade de viver, de levantar de manhã da cama e fazer isso. Então, e gente, assim, a questão da paralisação, do medo que às vezes a gente tem, isso, todo mundo passa por isso, mesmo as pessoas mais famosas ou mais interessantes na área delas, em algum momento elas têm uma certa insegurança. Isso é muito comum, é do ser humano. Como eu já falei em um outro vídeo, nós somos o nosso cérebro, o nosso subconsciente, ele é designed, ele é formatado para nos fazer sobreviver. Então, a gente está sempre preparado no flight or fight, né? Como se diz? Para enfrentar um tigre que venha nos atacar. Então, a gente quer sobreviver. A gente escolhe muitas vezes o que é familiar e aparentemente mais seguro, porque a intenção, o intuito principal do nosso cérebro é que a gente sobreviva, não que a gente seja feliz. Então, a mudança de hábito é realmente fora da nossa zona de conforto, porque muito frequentemente é algo que não é familiar. Então, é desconfortável realmente. E, claro, tem as questões da sociedade ainda, que muitas vezes, não por desamor ou por falta de confiança, as pessoas realmente acabam nos estimulando. Então, por exemplo, quando a gente tem um sonho que aparentemente para os nossos pais ou para os nossos familiares é um pouco audacioso, eles, porque talvez não consigam nos ver naquela condição, porque nos conhecem muito pessoalmente, eles acabam nos botando para baixo. Inclusive, me desculpem que eu não explique talvez direito isso, porque eu não sou religiosa,
mas eu sei que tem uma parte da Bíblia na qual, tenho que cuidar minhas palavras aqui, que Jesus explica que ele começa a fazer os milagres dele numa cidade vizinha, porque na cidadezinha dele, todo mundo o conhece, então as pessoas já pensavam assim, ai, mas quem ele pensa que é, né? O filho do carpinteiro lá fazendo milagre, não, as pessoas não acreditavam nele porque já conheciam ele. Então ele ia para a cidade vizinha, fazia os milagres onde ele não era conhecido, e quando ele voltava, quando ele vinha para a cidadezinha dele, a fama dele já chegava, então ele já vinha com uma certa moral. Isso acontece também conosco, em maior ou menor proporção, porque a menos que, por exemplo, nós tenhamos uns pais, uma família que já tenha uma tradição de ser ousado, de fazer coisas novas, de inovar, de desafiar as regras. Então, às vezes os nossos pais, as pessoas da nossa família, elas querem nos proteger, então elas dizem, não, mantenha o seu jogo pequeno aqui porque é mais seguro, não tente, não seja muito ousado. Então não é por mal, mas às vezes é por proteção. Então, a menos que os nossos pais também já tenham feito coisas mais grandiosas, tenham ousado, eles vão dizer, não, faça, o céu é o limite. E claro, o céu, eu acredito realmente que o céu seja o limite. O Jim Carrey acredita que o céu seja o limite, mas a gente tem que se preparar. O preparo é muito importante. Então, qualquer que seja, esse é o primeiro ponto, qualquer que seja o seu sonho, prepare-se. Não pense em atingir o seu sonho, tenha uma meta, visualize o seu sonho, crie uma meta e cada dia dê um passo em direção ao seu sonho. Uma das coisas em relação à lei da atração que o Jim Carrey conta também é que quando ele estava iniciando na carreira de ator dele, ele escreveu um cheque de, agora eu não tenho certeza do número, mas eu acho que é 10 milhões de dólares, uma quantia exorbitante. E ele escreveu o cheque, assinou para ele mesmo. E foi, na realidade, o cachê que ele ganhou de um dos filmes dele, do Debi Lloyd, ou do Máscara, não tenho certeza, mas enfim. Ele acabou ganhando, o universo trouxe para ele. Primeiro ele acreditou, ele se presenteou na cabeça dele, e quando ele fez isso, ele criou aquela cena e ele realmente sentiu a sensação. Porque isso é importante, quando a gente usa a lei da atração, a gente já se sentir como se essa dádiva, essa realização do sonho esteja acontecendo no momento presente. Outra coisa que eu considero muito importante na busca dos nossos objetivos, a gente tem que saber muito claramente na nossa cabeça o porquê. Por que a gente quer? Eu quero ser famoso. Mas por quê? O meu ego? Eu quero que as pessoas me reconheçam? Então, saber o porquê. E quando o nosso porquê, isso é muito importante, gente, presta atenção. Quando o nosso porquê é extensivo aos demais, quando é uma coisa que é benéfica para o mundo, para o planeta, aí o universo realmente se esforça em nos presentear. Mas quando é uma armadilha do ego, eu quero ser famoso para suprir o meu ego, para ter essa atenção. Então, quando a gente não sabe bem o porquê, claro que tem muita gente que acaba ficando famoso sem fazer esse esforço, as coisas acontecem, mas eu não tô falando disso, gente. Eu tô falando de nós, pessoas normais, comuns, que às vezes precisamos daquele empurrãozinho ali de acreditar na nossa força, no nosso potencial e de que a gente é capaz de perseguir e conquistar os nossos sonhos. Então, às vezes a gente não tem essa sorte, entre aspas, né? A gente já não nasceu nesse berço de ouro, tudo. É disso que eu tô falando, de gente que tá com problema de autoestima, de saber que tem o seu próprio potencial. Então, invista no seu conhecimento, invista muito gradativamente e com uma estrutura, estrategicamente, essa palavra, no seu preparo. Agora, investir no preparo, mas sempre com as anteninhas ligadas, que quando eu digo anteninhas ligadas, é se ligar na intuição, ter a sua prática espiritual para que você consiga perceber os sinais do universo, das oportunidades para você aproveitar. Porque também eu mesma já passei por isso e eu conheço muitas pessoas que ficam sempre se preparando, fazendo um novo curso, um novo treinamento, uma nova capacitação e nunca tem a coragem de chegar lá e começar a dividir as coisas que ela está aprendendo porque ela acha que não está pronta.
Então, eu particularmente já passei por isso, eu sempre acho, não, mas eu só vou fazer mais esse curso. Ah, eu vou fazer essa faculdade, eu vou fazer esse outro curso de yoga, eu vou aprender isso. Mas eu nunca tinha coragem de me expor, de estar aqui na arena, né? Como eu falei no vídeo da vulnerabilidade. Então, tipo, a gente nunca vai estar 100% pronto. E essa questão de ser vulnerável e começar uma maratona começa com os primeiros passos, uma jornada gigantesca começa com os primeiros passos. Então a gente tem que sim dar esse primeiro passo e aí a gente vai se melhorando, a gente vai aprendendo também com as oportunidades, com a experiência, mas não ficar protelando, ficar atento quando é hora de começar. E geralmente na yoga a gente fala, quando o nosso mestre diz que a gente está pronto, a gente tem que ouvir o mestre, então a gente está pronto. Então, se você tem essa pessoa, esse líder, esse mestre, esse coach que te orienta e te diz, não, tá na hora de você começar a dividir o que você está fazendo. Por exemplo, eu fiz minha graduação de letras no Brasil e de 2003 a 2007. Quando eu estava na metade da graduação, eu tive a oportunidade de substituir uma amiga, que era professora, que ela tinha passado num concurso público e ela me indicou e eu estava na metade da graduação e eu achava que eu não estava pronta ainda. Mas ela me empurrou e disse, vai, você tá. E eu fui meio que sem saber o que eu estava fazendo. Então, claro, tem a questão de eu realmente ter acreditado que eu era uma fraude, mas isso também naquela época me forçou a me preparar muito bem, então eu tive que me melhorar. Que às vezes se a pessoa está muito preparada, tem muito conhecimento, nem sempre é uma coisa boa. Tá entendendo o que eu quero dizer? Tipo, eu tinha dificuldade, o meu inglês não era, fui professora de inglês por 2 anos, na prefeitura municipal de Esteio, na época, acho que de 2005 a 2007, até eu vir para Londres. E eu comecei assim, sem saber, então eu lembro meu suador, meu nervosismo, a primeira vez que eu entrei na sala de aula, eu achava que os alunos iam notar, que eu não sabia, não estava segura. Mas eu lembro de ter rezado, ter preparado aquela aula com muito carinho, com muito esmero, e fui, e deu certo, sabe? Acho que deu certo. Mas eu fui melhorando cada vez mais, aprendendo, e isso é uma coisa muito importante. Aprenda com quem já está fazendo o que você quer fazer e está fazendo bem, está fazendo com sucesso. Então tenha humildade e às vezes peça, você vai se impressionar. Tem muita gente que vai ter muito prazer, muita gratificação em compartilhar conhecimento com você, dicas, experiências que você possa se identificar, que você possa se relacionar e essas pessoas têm empatia e vão saber talvez te ajudar nas questões que você tenha dificuldade. Então isso vale muito a pena também. Depois, muitos anos mais tarde, quando eu fiz o curso para ser professora de yoga aqui na Inglaterra, eu tive muita dificuldade pela questão da língua. Eu não sei porque eu me sentia muito insegura para começar a dar aula de yoga, porque, claro, eu me comparava com professoras de yoga muito experientes, então eu achava que eu nunca ia ser tão boa. E aí, quando eu comecei, uma professora se ofereceu, eu conversei com ela no corredor, assim, e ela se ofereceu para sentar comigo, para nós irmos tomar um café, e ela me dá algumas dicas e me contar um pouco sobre a jornada dela também, de como ela começou. E eu fiquei assim emocionada e claro que eu aceitei e aprendi algumas coisas com ela, e eu descobri que essa inclusive era uma das minhas professoras preferidas. E eu descobri, inclusive, naquela conversa, que ela, pelos primeiros 2 anos, ela se sentia também uma fraude e muito incompetente. Então, isso é normal, mas que isso não nos paralise. Essa é a questão muito importante. Outra coisa que eu queria dividir com vocês, ainda não, eu mencionei em um outro vídeo alguns ensinamentos do Bob Proctor. Quando eu estava preparando aquele vídeo, eu tomei algumas anotações, mas eu não cheguei a falar tudo. Uma das coisas que ele falou é que se você sabe como você vai atingir o seu sonho, exatamente o que você tem que fazer para atingi-lo, não é um bom sonho, não é um bom desejo, não é um bom objetivo. Por quê? Porque quando a gente tem tudo esquematizado na cabeça, a gente está se limitando, a gente está ainda na zona de conforto. Então, quando a gente visualiza aquele objetivo grande lá,
um parênteses, gente, o sonho de cada um é uma coisa muito individual, muito pessoal. Sucesso é algo muito relativo. Um negócio pequeno, ter um café e uma loja, de uma cafeteria, essa é a palavra. Aqui em inglês a gente fala um café. Ter uma cafeteria pequena, uma coisa bem aconchegante, pode ser um sonho gigantesco, maravilhoso para uma pessoa. Inclusive já foi o meu. Não descarto essa possibilidade um dia de ter o meu próprio café, assim, todo estilo francês. Mas isso pode ser sim um sonho. Ser mãe pode ser um sonho, entende? Então não menospreze, não julgue, não avalie os sonhos das outras pessoas. Cada um tem o seu objetivo. Agora, se eu quiser ser uma professora de yoga de nível internacional, conhecida mundialmente, esse for meu sonho, tudo bem. Se eu quiser ser professora de yoga aqui no meu bairro, tudo bem também, é eu que sei. Agora, o convite que eu faço para vocês, não deixe que as regras do tamanho, as limitações do tamanho do seu sonho sejam ditadas pelo medo, mas no que você realmente quer. Então, examine isso. O que você tá delimitando, tem uma cachorrada aqui na rua latindo agora. Sempre assim, né? Mas tudo bem, tem que desapegar. Então, examine se o que você quer está realmente alinhado com o seu desejo do coração. Então, a gente tem a opção do medo e a opção do amor. Então, escolha pelo amor. Como você vai poder estar servindo mais pessoas, como você vai estar influenciando. E qualquer que seja o seu real desejo, por mais simples ou mais grandioso que seja, é seu. Ouça com o coração, se conecte com a sua intuição e encontre as suas respostas. E quando você for compartilhar com alguém, escolha bem também aquela pessoa que é merecedora, que já tem o seu respeito, já tem a sua confiança e tem empatia para ouvir os seus sonhos. E não deixe que as limitações dos outros também porque às vezes quando a gente tem as nossas próprias inseguranças, a gente projeta. Como o pai do Jim Carrey, claro, ele teve medo, ele não foi audacioso de perseguir a carreira dele como comediante, então óbvio, ele projetou isso pro filho, isso é muito normal. Então, uma outra coisa que o Bob Proctor falou, quando eu ouvi essa entrevista dele, a gente estava bem no começo aqui na Inglaterra, a entrevista foi feita nos Estados Unidos, né? Ele foi entrevistado pelo Lewis Howes na School of Greatness, mas a gente estava ainda no mundo, bem no começo da pandemia do Covid-19. Então ele sugeriu que a gente não deixe que o que está acontecendo no mundo naquele momento influencie o nosso programa, a nossa programação para a gente buscar o nosso sonho. Porque agora, hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo é dia 23 de junho. Aqui na Inglaterra, a gente já tá liberando um pouco do lockdown, as coisas já estão mais relaxadas. Mas eu sei que no Brasil ainda tá bem no pico e as coisas estão muito complicadas. Mas, pelo que eu tenho visto aqui, tem gente, claro, muita gente morreu, infelizmente, muita gente adoeceu, mas também muita gente com essa transformação no nosso estilo de vida tá aproveitando esse tempo para se reinventar. Eu fiquei doente bem no começo do Covid, eu tive pneumonia e eu acredito que eu tenha tido Covid também, mas eu não fui testada na época. Agora que, eu acho que na semana que vem eu vou fazer o teste dos anticorpos no meu trabalho. Mas eu não fiz, então eu não sei 100%, mas eu tive bem doente, assim, bem no começo de março. Então, mas depois disso, quando eu me recuperei e eu tive mais um tempo para ficar em casa, eu acabei me reinventando e foi daí que partiu também a minha ideia de começar a compartilhar esses vídeos com vocês. Que na realidade era uma ideia que eu já tinha bastante tempo, mas eu sempre ia protelando, porque eu achava que eu não estava pronta, tinha que fazer mais um curso, mas o universo me presenteou no meio dessa pandemia, dessa fase tão difícil, eu fui presenteada. Então, reconhecer que esse tempo é uma dádiva. Então, eu tive que fazer uma escolha muito consciente. Eu consegui esse privilégio porque eu usei esse tempo
para meditar, para rezar, para me conectar com a minha intuição. Porque no começo, quando eu estava me conectando com o noticiário, com as dores que as pessoas, as ansiedades que isso tudo estava causando, isso não estava me beneficiando. Claro, a gente tem que se manter informado, mas limite o seu contato com a mídia, as notícias, porque notícia que vende, gente, é notícia ruim. E, na realidade, não tô falando do Covid agora, porque o Covid realmente é uma coisa séria e realmente está afetando a vida de muita gente. Mas, de um modo geral, a notícia que faz sucesso é notícia ruim. Então, isso afeta a energia da gente. Então, escolha bem o que você está se expondo, a que tipo de energia e de vibração. E isso vale para televisão, vale para as redes sociais e vale também para as amizades que você escolhe. Em relação à fala do Bob Proctor, quando ele fala que quando a gente sabe exatamente como, de que forma nós vamos atingir o nosso sonho, isso quer dizer que o nosso sonho não é um sonho bom, é porque a explicação que ele dá é que quando a gente sabe exatamente como as coisas vão acontecer, a gente está se limitando. Então, o céu é o limite. Quando a gente não tenta manipular o universo, a gente confia, a gente tem a visão lá no resultado final, mas a gente está tranquilamente caminhando nesse trajeto, se conectando com a nossa intuição, e se a gente sabe que a nossa missão está alinhada com esse nosso sonho, que a gente sabe o porquê que a gente quer o que a gente quer, então o universo sim se compromete, tem interesse em proporcionar situações ideais para a realização, para nos direcionar ao nosso sonho. Faz sentido? Então, não se preocupe como as coisas vão acontecer, mas esteja conectado e saiba o porquê. Eu repito, saiba o porquê. Se isso está conectado com a sua missão de vida, é bem mais provável que as coisas vão desenrolar naturalmente. E ele também diz que o segredo da grandeza é fazer coisas pequenas com grandeza. Ou seja, quando a gente põe amor, dedicação nas pequenas coisas, sabe? Eu tinha uma professora de yoga, a minha professora aqui do meu curso realmente, que me treinou para ser yoga. Ela disse, para ser professora de yoga, ela dizia assim, que quando a gente começa, não só quando a gente começa, se a gente se programou para dar uma aula de yoga e tem um aluno só, a gente dá aquela aula o melhor possível. A gente não pensa assim, não vou dar porque só tem um aluno mesmo, então não vale a pena. Então tem um aluno, dê o seu melhor para aquele aluno. Não importa se seja só um. Entende? E eu acredito que é isso que o Bob Proctor fala, quando a gente faz as pequenas coisas com grandeza. Então, se eu não vou me dedicar para aquele aluno ali individual, porque eu penso que eu vou estar perdendo dinheiro, eu não vou me dedicar para quando eu tiver 50 alunos no meu estúdio. É proporcional. A gente se acostuma, a gente cria o hábito de fazer as coisas com grandeza. E só para fechar também, sobre o Harry Potter, não sei se as pessoas conhecem, muita gente talvez não tenha lido os livros do Harry Potter, mas eu acho uma coisa muito inspiradora, que foi que o céu é o limite realmente. Muitas vezes a nossa consciência, a nossa racionalização, a nossa mente não consegue alcançar o potencial de como as coisas podem acontecer. E isso, claro, que é ficção, mas eu acho que reflete bem. O Harry Potter, para quem não conhece a história, quando ele foi visitado pelo Hedrick, que foi a pessoa da escola de Hogwarts, que foi buscá-lo na casa dos tios dele e informou para ele que ele era um dos wizards, que ele ia estudar nessa escola de bruxaria, ele nem sabia que ele era um wizard. E ele foi sem saber, ele aceitou, ele podia ter dito não, porque ele não sabia o que estava esperando. Mas o fato dele estar conectado com a intuição dele, ter dito sim e aberto para as possibilidades, abriu um mundo completamente novo que ele não imaginava que existisse. Então, esse é o meu convite. Conecte com a sua intuição, tenha mais direcionado mais claramente qual é a sua missão de vida, e se o seu sonho estiver alinhado com a sua missão de vida e você se preparar e você cultivar as qualidades que você necessita para executar esse sonho, o universo vai te dar esse suporte naturalmente, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembre-se de curtir, de compartilhar, e muito obrigada por assistir. Até a próxima!